A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, quarta-feira, 3 de abril, quero compartilhar uma palavra linda da parte do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13, que diz assim: Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Essa passagem é sobre a descrição da unção de Davi a rei. É interessante ressaltar que Davi, nesse momento, ele era um adolescente. Há uma controvérsia entre historiadores, mas alguns dos historiadores mais respeitados diz que nesse momento Davi tinha de 13 a 14 anos. Outros historiadores diz que Davi tinha 17, mas o fato era que se tratava de um jovem rapaz, de um adolescente. Davi, ele era o irmão mais novo de 8 irmãos, filho de Jessé. E naquela época era tradição os homens eles começarem a trabalhar desde muito cedo, muitas vezes ainda criança. Davi, ele era responsável por apacentar as ovelhas do seu pai. Ele era um valente pastor de ovelha. É engraçado que quando Samuel entrou na casa de Jessé, os 7 irmãos de Davi estavam presentes juntamente com seu pai. E a Bíblia lá nos diz que os irmãos de Davi eram mais velhos do que ele e já eram homens muito bonitos, fortes. E Samuel, na hora que entrou na casa de Jessé, ficou espantado com tamanha beleza e força daqueles jovens. A todo momento, no qual Jessé apresentava os seus filhos para Samuel, o coração de Samuel dizia: é este. Nossa, não, deve ser esse. De tão bonitos que eram e vistosos os irmãos de Davi. Mas Samuel, ele não sabia que Deus, ele tinha outro plano. Pois nós humanos, nós olhamos com os olhos carnais. Realmente, tudo aquilo que é vistoso, que tem aparência de belo, aparência de forte, aparência de produtivo, isso enche os nossos olhos. Mas Deus, ele vê muito além das aparências. Ele vê muito além daquilo que enche os olhos humanos. Naquele momento, Deus falava para Samuel: não é nenhum destes que estão presentes que é o que será o rei de Israel. Nesse momento, Samuel, ele pergunta para Jessé: não tem mais nenhum outro filho? E Jessé lembra-se de Davi. E Jessé, ele diz: tá, tem sim, tem um mais novo, mas que é pastor de ovelhas e agora, nesse momento, ele está apacentando as ovelhas. Mas Samuel, obediente a Deus, diz para Jessé: mande chamá-lo. Davi, ao entrar naquela casa, imagino eu, no meio das ovelhas, com odor forte de animais, todo sujo, franzino, pois era ainda muito jovem. Samuel foi orientado por Deus naquele momento: é este o futuro rei. Levante-se e unja-o. Como pode Davi imaginar que ele, entre 13 a 17 anos, apacentador de ovelhas, o mais novo, muitas vezes até rejeitado pela família dele, pois os irmãos o tratavam realmente como um pirralho, e fosse imaginar, no maior dos seus sonhos, que ele se tornaria o rei da nação de Israel. Mas é interessante também nós entendermos que Davi, ele não tornou-se rei naquele momento. Ele foi ungido,
e voltou a apacentar as suas ovelhas, voltou a ficar com a sua família, fazendo a princípio as mesmas coisas. Como a história de Davi nos inspira e é maravilhosa. Quando nós aprofundamos na vida de Davi, a primeira coisa que nós entendemos que tudo que Davi fazia era bem feito. Davi, ele se entregava por completo. Ele era um bom pastor, onde ele preservava a vida daquelas ovelhas. Muitas vezes corria risco de morte para não correr o risco de perder nenhuma ovelha. Davi, ele foi um exímio tocador de harpa. Davi, ele foi poeta, ele foi escritor, ele foi compositor. Davi, ele era uma pessoa onde os dons e talentos que Deus deu para ele soube aproveitar da melhor forma. Fazia tudo para a honra e glória do Senhor. Muitas vezes nós somos pequenos, estamos isolados trabalhando ou estudando, mas os olhos do Senhor estão sobre nós. Deus, ele vê tudo. Ele é o Deus Emanuel que está conosco em todo momento. E quando fazemos as coisas com amor, com dedicação, Deus, ele vai nos honrar nessas pequenas coisas e pode a qualquer momento nos levar para patamares maior. Por isso, o quão é importante nós procurar fazermos as coisas de forma bem feita. Deus, ele tinha toda uma história para a vida de Davi, mesmo Davi não tendo noção das coisas que iria acontecer. E Deus foi construindo, foi escrevendo a história de Davi, e mesmo Davi com os seus erros, a todo momento ele se levantava, se arrependia, até passar por volta de 16 anos e ele de fato, aos 30 anos, ser rei, tornar um rei de Israel. O rei mais importante da nação de Israel que já existiu. Irmãos, a história de Davi, ela é inspiradora. Ela é inspiradora para nós, pois nós entendemos que mesmo que não estamos vendo, Deus, ele tem planos para cada um de nós. A palavra diz que antes de sermos, em Salmo 139, uma massa informe, Deus, ele planejou cada um de nós. Deus formou a gente no ventre da nossa mãe. Olha quão profundo, quão amoroso é o Senhor. Em Jeremias 1:5, o Senhor diz ao profeta: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te separei e designei profeta para as nações. Deus, ele escreveu a nossa história. Deus, ele escreveu a sua história e a minha história. Mas para podermos viver o melhor de Deus, o sonho de Deus, o que Deus planejou para cada um de nós, precisamos ser como Davi, nos entregar por completo ao Senhor. Estarmos conectados, meditando na sua palavra, adorando e louvando o Senhor a todo momento. O ser humano é criado por Deus, Deus, ele pensa na nossa história, ele anuncia a nossa vida, mas nós podemos escolher qual caminho nós vamos seguir. Eu sempre digo que eu jamais quero encontrar o Senhor e ele dizer para mim a história que ele anunciou sobre a minha vida e eu não ter percorrido da forma como ele almejou. Pois os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. Os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Diz ele em Isaías 55. Deus, antes de nos formar, nós já existíamos no pensamento dele. E ele anunciou como seria essa história. Isso é fundamentado através da palavra que o próprio Deus diz ao profeta Isaías, que está em 46,
a partir do versículo 9, que diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus, ele anuncia a história do mundo, a história das nações, a história das pessoas, desde a antiguidade. Você foi anunciado por Deus. Eu fui anunciada por Deus. Eu fui planejada, eu fui formada e tem toda uma história escrita por Deus, que depende da minha fé, que depende de eu crer, que depende de eu estar alinhada com Jesus para que aconteça da melhor forma. Sejamos com Davi. Escolha viver a unção de Deus na sua vida. Escolha viver a história que Deus escreveu a respeito de nós. A meditação de hoje diz: aprenda a enxergar o impossível no possível de Deus. A sua vida tá ruim? Tem coisas que você queira que melhora? Conversa com Deus. Pergunta para Deus se é isso que Ele quer que você viva nesse momento. Pede para Deus com humildade para Ele mudar a sua história, para Ele realinhar a sua história. Por muitos anos eu oro para Deus realinhar a minha vida. E Deus colocou várias coisas que estavam fora do lugar no lugar. Até o último dia da minha vida, eu sei que eu tenho que melhorar muito. Tem muitas coisas na minha vida que têm que ser realinhadas. Mas o início para o sucesso, o início para viver o sonho de Deus é termos humildade, é ficarmos alinhados no Senhor, meditando na palavra do Senhor, estarmos sempre arrependidos das nossas falhas, crer em Jesus, pedir para Deus aumentar a nossa fé, para Ele fazer o que Ele quer de melhor para cada um de nós. Pois tenha certeza disso, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A leitura bíblica de hoje está no Salmos 42. O Salmos 42, ele não foi escrito pelo rei Davi, já que a maioria dos salmos que nós temos na Bíblia foi escrita pelo rei Davi. Porém, há uma parcela de salmos que possui outros autores. O sacerdote Corá, os filhos de sacerdote Asaf, Moisés, Salomão. E agora, esse salmo que nós vamos ler hoje, que nós vamos meditar, foi escrito pelos sacerdotes filhos de Corá, que era uma linha sacerdotal que coexistiu juntamente na época de Davi. Enquanto Davi era rei, os filhos de Corá eram os sacerdotes. E eles fazem um salmo maravilhoso que fala muito conosco no dia de hoje. Eu quero fazer a leitura antes da gente fazer a meditação. Salmos 42. Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele meu auxílio e Deus meu.
Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia, me concede a misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, e ele meu auxílio e Deus meu. Irmãos, esse salmo, ele é extremamente profundo. Ele fala de uma pessoa que está num estado de tristeza, num estado de depressão. É interessante que ele é escrito pelos sacerdotes de Corá, mas sabendo que eles foram sacerdotes juntamente com Davi, e sabendo que toda a história de Davi ele passou por um momento de muita dor, de muita depressão. Davi ficou muito triste, ficou abatido, pois após ele cair em pecado, após ele adulterar com Batseba, assassinar um dos seus soldados, um dos seus melhores soldados, ele caindo em si de todo o erro que ele fez, do crime que ele fez, ele se arrependeu e ele ficou extremamente abatido. Deus, ele aceitou o arrependimento de Davi, ele perdoou Davi, só que Davi, ele sofreu grandes consequências e ele passou por um processo de dor, de depressão, de problemas de saúde muito sério. A Bíblia, ela não diz isso, mas eu, quando leio esse salmo, eu imagino que o sacerdote, ele escreveu esse salmo avaliando, observando e descrevendo o processo de depressão, de dor e abatimento que Davi passou. Pois Davi, por diversas vezes em seus salmos, ele escreveu o quão ele estava abatido, o quanto ele estava adoecido por tudo que tinha acontecido na vida dele. E ele clamava por misericórdia. E a história nos diz que o povo de Israel, que o palácio, que os sacerdotes, eles viram esse abatimento em Davi. Então, eu imagino que o sacerdote, ele fez esse salmo descrevendo a situação de Davi. E a sensibilidade desse sacerdote foi de uma sensibilidade tremenda. Na verdade, nós sabemos que nessa época não existia medicina configurada como hoje. Os sacerdotes, além deles serem líderes espirituais, eles também tinham uma função de médico, eles ouviam as pessoas, eles de psicólogo, eles conversavam com as pessoas. E os sacerdotes eram pessoas muito cultas, muito sábias, pois além delas terem a sabedoria de Deus, pois elas eram conectadas com o Senhor a todo momento, praticavam os rituais, leitura bíblica, elas tinham uma sabedoria que ampliava, que pegava todas as áreas. Pois só uma pessoa de extrema sabedoria, de extrema vivência e sensibilidade consegue captar a dor do outro, descrever o estado da alma do outro. E os filhos de Corá, nesse momento, ele diz, como a suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Nós sabemos o quão Davi era devoto ao Senhor, o quão Davi ele tinha sede de se relacionar, de adorar e louvar ao Senhor. É muito correto essa descrição quando a gente pensa no rei Davi. A alma de Davi suspirava por perdão,
suspirava por bênção, suspirava para estar presente com Deus. Davi, em um dos seus salmos, diz que o Senhor tire de tudo de mim, mas não tire o seu espírito da minha vida. Assim era o rei Davi. Ele tinha sede por Deus. A minha alma tem sede de Deus. Porém, a partir do versículo 3, começa a falar sobre o abatimento dessa pessoa, que eu imagino que seja Davi, deixo bem claro. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto todo mundo diz: cadê o seu Deus? É uma pessoa crente, que está abatida, que está depressiva. E quantas vezes isso não é em relação a nós? Muitas vezes passamos por um problema, estamos desanimados, estamos estremecidos, e as pessoas a todo momento perguntam pra gente: Mariana, mas você não é crente? Você não crê em Deus? Você não vive na igreja? Cadê o seu Deus? Pois o crente, ele é observado a todo momento. A gente tem que tentar dar um bom testemunho a todo momento, pois as pessoas sempre nos cobrarão de onde está o Deus da nossa vida. E é interessante que o sacerdote, ele diz: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava a multidão do povo, os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Nesse momento, no versículo 4, eu me recordo quando Davi, ele passou, ele buscou a arca da aliança na casa de Obed-edom, e a palavra diz que ele cumpriu o ritual, como a palavra dizia. Os sacerdotes levaram a arca e eles a todo momento foram fazendo holocaustos. E a Bíblia diz que Davi salteava, Davi dançava, Davi cantava hinos de louvor e de cânticos por todo o caminho, ao ponto de entrar em Jerusalém, dançando, cantando, louvando, ao som de harpas, de liras e de felicidade. E nesse momento, o autor desse salmo fala: onde está aquela pessoa que cantava, que chamava as pessoas em procissão? Que maravilhoso, irmãos. Onde está aquela pessoa? Mas naquele momento, a alma está abatida. E o autor fala: por que estás abatido, ó minha alma? Só que é interessante que nós cristãos, que nós tementes ao Senhor, quando nós estamos abatidos e nós falamos com a nossa alma e nós questionamos Deus: por que eu estou abatida? Deus, ele nos responde e ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e o Deus meu. Não importa o quão depressivo você está, o quão abatido por algum problema você está, ou até muito doente fisicamente, que abate a nossa alma. Deus, ele está com você e você ainda o louvará. É muito interessante como o sacerdote Corá, ele relata o sentimento dessa pessoa, que eu faço a conjectura ser Davi. No versículo 7, ele diz: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Se fôssemos falar na linguagem de hoje, falaríamos: a impressão que eu tenho é que passou um caminhão em cima de mim. E é assim que ele relata a forma como ele se sente. E ele sempre pergunta para Deus: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? E é esse, irmãos, o segredo. O segredo é, enquanto estivermos abatidos, enquanto estivermos sentindo oprimido, nós temos sim que conversar com o Senhor, levar a oração para o Senhor, levar os nossos problemas para o Senhor. Pois a conexão com Deus é somente Deus que vai tirar, que vai nos livrar desse problema. E o autor, ele diz:
Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o meu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ele diz: eu oro à noite, eu canto para o Senhor. Eu te pergunto até quando eu vou passar por isso. E a sua misericórdia me vem durante o dia. Pois nós sabemos, irmãos, o quanto é difícil vencer os dias estando deprimido, oprimido ou com um problema. É somente a misericórdia de Deus. Mas nós entregamos toda a nossa oração, todas as nossas súplicas, todas as nossas petições a Deus. E a misericórdia do Senhor está conosco e nos permite trabalhar da melhor forma, fazer tudo o que precisamos fazer, somente pela misericórdia do Senhor. E o salmista, ele continua dizendo: a minha alma está abatida, porque te perturbas dentro de mim? Mas eu espero em Deus e eu ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu, diz o último versículo. Que salmo maravilhoso! Esse salmo, irmãos, ele descreve a alma abatida, a alma depressiva, ele relata como que a pessoa se sente dessa forma, ele diz da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida e como fazemos para sair desse abismo. Estando com o Senhor, orando, louvando, mantendo firme e crendo que ainda o louvaremos. Deus é o nosso auxílio e a misericórdia dele sobre a nossa vida renova cada manhã. E ele tem misericórdia, mesmo não merecendo, ele entra com a sua graça. Espera no Senhor, independente da circunstância que você está vivendo. Você ainda louvará a Deus com cânticos de vitória e alegria. Deus abençoe a vida de cada um. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.